Fala pessoal, tudo bem? Então é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido a última série de vídeos, né, o Yoga 365, que acabou. Mas agora eu vou começar um projeto, né, como alguns de vocês já sabem. Eu vou começar a colocar um projeto no ar que fala sobre um assunto que, para mim, é muito interessante e é muito importante. E eu acho que faz a gente valorizar um dos aspectos que na cultura indiana é muito vital, que é a relação entre professor e aluno. Segundo a tradição, o conhecimento do yoga só pode chegar até a gente, né, ele só atravessou mais de 9.000 anos de história, porque um professor se dispôs a ensinar um aluno, que se tornou um professor, que se dispôs a ensinar um outro aluno, e assim milhares, milhões de pessoas trouxeram numa cadeia inquebrável esse ensinamento para a gente. Isso se chama Guru Shishya Parampara. Então é a transmissão, né, Parampara, né, nessa corrente inquebrável entre professor, guru, e Shishya, aluno. Então, isso para a gente fica um pouco numa era que a gente está de internet, infinitas publicações, né, os livros nem são mais publicações, né, eles são bytes na internet. Então, nessa era de informação muito fácil, é difícil para a gente perceber quanto era difícil para o pessoal lá no começo, né, ter acesso a isso. Então, tão longe assim da Índia como a gente está, tão longe assim do início do ensinamento, tantos anos atrás. Então, como que foi esse ensinamento começar aqui no Brasil? Então, como era difícil, né, ter acesso a completamente tudo, né? Você se interessava nessa época, você tinha a ideia, né? Quero conhecer yoga e espiritualidade. E isso eu estou falando em termos de Rio de Janeiro, né, que era, até muito pouco tempo atrás, né, nos anos 60, era a capital do Brasil, depois não foi mais. E os grandes centros, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e não muito mais. Se a pessoa vivia no interior, era completamente vetado isso para ela. Numa cidade dita grande, isso aparecia a conta-gotas também, era muito difícil. Então, as pessoas tinham esse interesse e ficavam à busca de livros e de outras pessoas que, por acaso, né, já tivessem passado pela Índia ou tinham algum contato com alguma pessoa que tinha passado por ali. Então, era tudo muito complicado, muito difícil, e eu quero trazer isso para vocês, né? Eu quero que as novas gerações, né, que já nasceram com tudo na mão. Hoje, se você digitar yoga na internet, aparece 10 milhões de coisas, né? Tem palestras dos meus mestres, tem palestras dos mestres dos meus mestres, então é tudo muito fácil. E também aí reside um certo perigo, né? Como que você sabe o que é confiável? Como que você sabe o que é bom? Então, muito difícil. E eu queria trazer então para vocês essa série que fala sobre as origens do yoga no Brasil, especificamente aqui nessa área do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Não só porque eu estou aqui, mas porque são grandes centros, né, onde o grande movimento acontecia, se é que a gente pode chamar de grande na época, e também porque eu tive a sorte de estudar com várias dessas pessoas que lá fim dos anos 60 e 70, estavam começando, né, a desbravar esse mundo do yoga e da espiritualidade. Então, várias pessoas conhecidas, vocês vão ver, algumas ainda menos conhecidas hoje em dia, mas grandes precursores desse ensinamento aqui no Brasil. Então, é por causa deles que eu estou aqui, e boa parte das pessoas também, direta ou indiretamente, depende desse pessoal para ter acesso, né, dependeu ou depende desse pessoal para ter acesso a esse conhecimento que transforma tantas vidas e é uma coisa tão bonita. Então, espero que vocês gostem aí, essa série que se inicia hoje. Hari Om. Então vamos lá, Copacabana, falar com o professor Paulo Murilo. Engraçado que o Paulo Murilo foi um dos meus primeiros professores, no primeiro curso de formação que eu fiz, Dakshina Tantra Yoga, foi o dele, lá nos idos de 2000 e pouquinho. Paulo Murilo tem uma das histórias mais antigas do yoga aqui, né? Junto com Glória Areira, Paulo Guerra, Vitor Binot, esse pessoal aí da velha guarda aí.
vai ser uma conversa muito interessante, porque o Paulo foi um dos caras que trilhou esse caminho na tradição ainda tatiana, quando o pessoal não tinha nem acesso a livro direito. E o Kailasa, né, o centro dele em Copacabana já tem muitos anos. Fora isso, ele é um cara engraçado pra caramba também. Eu mais ou menos comecei a estudar mesmo yoga nos anos 60, né? Até então eu gostava muito de ler livros, mas livros nacionais, não de yoga. Não existia, né? Depois de algum tempo é que tinha uma livraria lá no Mercado das Flores, Laci, que eram argentinos, e eles importavam muito livros. Então a gente tinha muito livro de yoga, passou a ter no Laci em espanhol. Eu descobri essa livraria e passei a comprar os livros de yoga, né? Porque a gente não tinha. Tinha que saiu em português, que eu me lembro, era a Índia Secreta, do Paul Brunton, mas não era de yoga, né? Foi a viagem que ele fez lá para a Índia. E assim é que a gente ia, alguns livros em francês também tinham, né? Em inglês era muito difícil. Como o yoga não tinha propaganda, eu era estudante, né? Depois trabalhava em banco, e eu nem sabia de yoga. E um dia o que me despertou interesse, vi um livro do Sri Ramana Maharishi, Quem Sou Eu?, com uma fotografia na capa, que era muito bonita, e aí me despertou interesse. Aí eu comecei a ler sobre o livro dele. E um dia soube, um sábado, que ia ter uma palestra numa academia de yoga. Aí eu nem sabia muito bem o que era, mas como a palestra era sobre Sri Ramana Maharishi, que eu gostei, eu fui. E aí é que eu fui ver que yoga tinha uns exercícios, na verdade lá o professor Vayu-Ananda ensinava era asana yoga, não ensinava pranayama, nem kriyas, nem yantras, nada. E eu fui, então vi a palestra e também eu fui notando, depois de algum tempo, eu notei que havia uma mudança na minha personalidade, que eu começava a me modificar e gostava de saber das coisas, porque não tinha livro de yoga, não tinha nada, né? Muitas vezes eu perguntava dos professores, mas professor, está acontecendo isso comigo? Aí sempre que eu escutava, dizia assim, não, quando você estiver preparado, o mestre aparece. E eu devia ser míope, porque eu não enxergava mestre nenhum, né? Então eu continuava fazendo. Veio um Swami, Swami Devananda Maharaj, ensinava meditação com mantra yoga. Aí eu fui, e aí mantra yoga, meditação com mantra, mas as asanas, o desejo de saber mais cresceu. E eu disse o seguinte, só uma coisa pode responder isso, que não é aqui no nosso país, porque os professores que eu fui, nesse tempo que eu estava buscando, eu estudei com o Vayu-Ananda, até lá fiz uma prova para a Secretaria de Educação e Cultura, tirei a carteirinha de professor e fui para estudar com Bashu aqui na Copacabana, depois estudei com Vitor Binot, e assim eu fui estudando, e eles aí foram me indicando. Vitor Binot, que tinha morou na Índia e tinha sido até Swami, ele me indicou para eu ir lá para o Sivananda Ashram. O Bashu me indicou para ir para o Sandipana Sadalalaya, lá em Bombay, né? O Swami Dayananda ensinava lá, mas quem era o mestre principal era o Swami Chimayananda. E com isso eu vi o seguinte, cada vez ficava mais premente a meditação
eu querer meditar, querer estudar, e eram muito poucos livros no nosso país, por isso a maioria dos professores naquela época eram mais autodidatas, o professor Caio Miranda, que foi na verdade o precursor, né, do Hatha Yoga, que escreveu alguns livros, e eu vi o seguinte, que eu tinha que ir para a Índia para poder saber realmente o que isso significava e por que essa visão da vida diferente. Mas a ideia que a gente tinha de Tantra aqui no nosso país era outra completamente diferente. Tantra para a gente ninguém falava em Tantra porque mexia com a sexualidade. Aí diz que o pessoal apagava as luzes da sala, botava incenso, música indiana e aí tinha relacionamento, né? E por isso ninguém falava. E depois, quando eu voltei da Índia, aí depois de algum tempo é que eu voltei a morar no Rio. E voltando a morar no Rio, procurei os amigos da época, não tinha mais ninguém. Quer dizer, tinha, mas eu não conseguia encontrar. Então eu vi um dia no jornal, falando sobre a BPY, o professor Bashiru, o professor Vayu-Ananda, o professor Orlando Cani, eles foram, e o professor Bashiru, foram eles que fundaram. Aí eu procurei para ver como é que eu me acertava, né? Aí eu queria me associar. Eu me associei, depois fui convidado para fazer palestra lá, foi lá numa dessas palestras que eu dei, que eu conheci o professor Hermógenes, que eu não conhecia. Mas não tinha muita gente que fazia, não. Tinha o professor Hermógenes lá na cidade, tinha o professor Bashiru aqui em Copacabana, tinha o professor Vayu-Ananda, que tinha mudado, mas que era Copacabana também. Toda coisa tem dois lados, né? Lá era difícil você ter livros que você pudesse estudar. Então tinha inventores, né? O pessoal fazia bem asana, era professor, né? Bom, agora mudou, né? A gente tem mais acessos a livros, tem mais acesso a bons professores, mas também não deixa de ter os inventores, né? Mas, em compensação, teve uma coisa boa. Hoje em dia, é um pouco mais difícil de você enganar. Por quê? Porque tem livros à disposição, tem, por exemplo, a internet, que agora a gente vê, você fez mesmo 365 dias, que todo dia você dava um conceito, né? Tem como é o nome? O Jonas, né? A própria Glória tem. Então, com isso, você tem a facilidade de hoje saber o que é e saber o que não é. Se você quer ir para onde não deve, é uma escolha sua. Não é? A gente não pode dizer nada. Por quê? Porque você escolheu aquilo que você está capacitado para absorver e aprender. É como me diziam, quando você estiver pronto, o mestre aparece.